Capítulo 40 em Eu Sou o Amor de Sumei. Saia da minha frente. Se você ousar a continuar a bloquear o meu caminho, eu irei quebrar você. Mas bem quando Xu Feng tinha saído do local para selecionar missões, ele ouviu o grito afiado de uma garota. Sumei. Ouvindo aquela voz, Xu Feng não teve o que fazer mais ficar alarmado. Ele até pensou que Sumei tinha encontrado algum problema, então ele foi rapidamente na direção da voz. Realmente, próximo ele encontrou a figura de Sumei. Mas atualmente em volta de Sumei haviam dezenas ou mais membros da Aliança da Espada. Eles não escondiam suas auras, então Xu Feng podia sentir claramente que a maior parte dos membros estavam no 5 graus nível do domínio espiritual. O mais forte era um rapaz que estava no 6 graus nível do domínio espiritual. Aquela pessoa era alta, rosto branco, sobrancelhas finas e olhos grandes. Podia ser dito que ele era o típico garoto bonito. Ele estava sorrindo sinistramente para Sumei e o grupo de membros da Aliança da Espada estavam a provocando na frente da multidão. Mas talvez por causa do status especial de Sumei, a provocação do rapaz de rosto branco tinha um nível aceitável, então isso deixava Sumei extremamente brava e haviam sinais de que ela estava se preparando para arremessá-lo para longe. Vendo aquilo, Chefeng, que originalmente queria ajudá-la, instantaneamente parou seus passos. Ele entendia claramente a força de Sumei. Ela estava no 7 graus nível do domínio espiritual e ainda aquelas pessoas ousaram a perturbar Sumei. Eles estavam simplesmente procurando a morte. Mas, obviamente a garota não queria expor sua força, então ela suportava forçadamente e não atacava. Então, Xu Feng apenas se juntou aos espectadores pela animação e gargalhou secretamente em seu coração: eu irei ver por quanto tempo você consegue aguentar isso. Senhorita Sumei. Eu, Jian Shen, realmente gosto de você. Você não pode me dar uma chance? Em toda a corte interna, não importa se for status, força ou aparência, quem além de mim, Jian Shen, poderia combinar mais com você? Aquele rapaz de rosto branco chamado Jian Shen se confessou profundamente emocionado. Mas, seu par de olhos estavam escanciando o corpo de Sumei de cima a baixo. Quando ele viu a área atrativa, ele não teve o que fazer mais lamber seus lábios. Você... A paciência de Sumei obviamente tinha chegado ao limite, porque a coisa que ela não podia suportar era ser perturbada por alguém. Mas bem quando ela ia explodir, ela repentinamente viu uma figura familiar na multidão. Uma ideia de repente veio e ela mudou sua expressão de raiva enquanto disse um pouco envergonhada para Jian Tie: na verdade, eu já amo alguém. O quê? Você tem um amor? Quem? Ouvindo as palavras de Sumei, Jian Tie ficou como se tivesse sido atingido por um golpe duro e instantaneamente ficou com raiva. Sumei sorriu orgulhosamente, lançou seu olhar na direção da multidão e usou um tom extremamente caloroso para dizer: querido, você está apenas assistindo quando alguém está me provocando? E a pessoa que ela estava olhando era exatamente Xu Feng na multidão. Droga! Xu Feng berrou secretamente em seu coração. Ele nunca tinha imaginado que Sumei iria descobri-lo tão rápido e ela ainda tinha o feito de idiota. Sumei obviamente estava usando ele como escudo. Embora ele estava descontente em seu coração, como um homem, e quando encarado pelos olhares concentrados das pessoas em sua volta, como Xu Feng poderia recuar? Depois de tudo, ele originalmente estava planejando ajudar Sumei. Baby, eu acabei de chegar. Quem é o bastardo que está te provocando? Eu irei ajudar você a cuidar dele. Xu Feng colocou uma atuação enquanto ele andava para fora da multidão. Ele veio para a frente de Sumei, sorriu sinistramente, então fez uma ação que deixou a todos estupefatos. Ele acenou sua mão e uma explosão de um forte vento varreu sua frente. O vento puxou a delicada beleza, Sumei, em seus braços. Aquela cena realmente podia ser dito que deixou os olhos e as bocas das pessoas totalmente abertas. Todo mundo tinha suas bocas totalmente abertas e os olhos de algumas pessoas quase saltaram para fora. Quem era Sumei? Ela era um gênio que todos na corte interna conheciam e também uma beleza renomada. Embora não haviam muitas pessoas que tivessem a visto, aqueles que a viram ficaram encantados pela sua beleza. Muitas pessoas até mesmo a viam como uma deusa em seus olhos. Aqueles que tinham fortes habilidades e forte suporte se confessavam diretamente para Sumei. Esse Jian Shen era um deles. Você. Sendo abraçada na frente de tantas pessoas, Sumei também estava brava até o ponto em que ambos seus olhos estavam soltando fogo.
Mas depois de pensar que aquilo era por causa dela, ela resistiu fortemente contra sua raiva. Não somente ela não o arremessou, ela estava cheia de sorrisos de felicidade e continuou a ficar nos braços de Xu Feng. Naquele instante, Xu Feng podia sentir duas bolas macias tocando seu estômago. Aquele sentimento confortável instantaneamente o fez tremer. Depois daquilo, ele não teve o que fazer mas abraçar Sumei um pouco mais forte e aproveitou aquele sentimento macio ao máximo. Droga, quem é você? Quando ele viu sua deusa sendo abraçada por alguém em sua frente, Jianchen somente sentiu raiva atacando seu coração e a intenção de matar foi emitida de seu corpo. Quem eu sou? Eu sou a pessoa que Sumei ama. Xu Feng estufou seu peito e ergueu sua cabeça enquanto ele disse orgulhosamente. Seu bastardo! Sumei xingou em seu coração. Todos podiam entender o que Xu Feng disse. Seu significado era que Sumei o amava ao invés de qualquer outra pessoa. Droga! Eu irei quebrar você. Finalmente Jianchen explodiu. Ele tirou sua espada atrás de suas costas e atacou na direção de Xu Feng. Querido, cuide dele para mim. A coisa que fez Xu Feng ficar sem palavras foi que Sumei que estava em seus braços atualmente tinha empurrado ele. Aquele empurrão tinha bastante poder e o empurrou diretamente na direção da espada de Jianchen. Aquilo foi simplesmente se aproveitar de Xu Feng e ela estava se vingando sem nem mesmo disfarçar. Mas que tipo de força Xu Feng tem? Pessoas no 7 graus nível do domínio espiritual não eram nem qualificados para ser seu oponente, sem mencionar uma pessoa no 6 graus nível. Bang! Xu Feng inclinou-se para o lado e desviou do ataque de Jianchen. Depois disso, ele ergueu sua perna e chutou diretamente Jianchen até um estado miserável. Garoto, você está querendo morrer. Vendo aquilo, as dezenas ou mais de membros da Aliança da Espada acenaram as espadas em suas mãos e atacaram Xu Feng sem se segurarem. Mas como eles podiam ser oponentes para Xu Feng? Num piscar de olhos, as dezenas ou mais de pessoas tinham todas sido derrotadas até o ponto onde elas estavam sangrando pelo nariz, tinham hematomas por todos seus corpos, rolando no chão e gritando de dor. Xu Feng pisou no corpo de Jianche e disse agressivamente, se você ousar a perturbar a minha querida no futuro, eu irei quebrar todos seus dentes. Depois de dizer aquilo, Xu Feng foi para frente de Sumei enquanto dava risada e a abraçou sem se segurar. Ele então disse, vamos nos sentar ali querida. Então andou na direção de sua própria residência se gabando. Quem é aquele cara? Ele se atreve a fazer aquilo com Sumei? Vendo aquela cena na qual os dois estavam contando um com o outro enquanto eles estavam saindo, ao mesmo tempo que as pessoas suspeitavam de sua identidade, os sons de corações partidos também podiam ser escutados. Enquanto eles andavam, Xu Feng realmente não se segurou. Ele abraçou fortemente Sumei enquanto ignorava completando o olhar de reclamação de Sumei e também aquela pequena mão que estava beliscando escondidamente seu braço. Esses eram os pensamentos de Xu Feng, e mesmo que eu precise resistir à dor, eu irei tirar um pouco de vantagem de você. O ditado se você não aproveita as pequenas coisas, então você não aproveita nada. Esse é o preço por me usar como escudo. Bastardo, pare. Justo quando eles entraram na residência de Xu Feng, Sumei empurrou Xu Feng. Um sopro de vento passou e o chute afiado de Sumei veio varrendo na direção dele. Droga! Xu Feng estava chocado porque Sumei ultrapassava ele não importa se fosse em força ou velocidade. Essa garota já estava no 8 graus nível do domínio espiritual.